Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 7º episódio do GTcast, que é o podcast do Grupo Digna. E já que estamos no início do ano, vamos falar sobre Janeiro Branco, a importância da saúde mental. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje um convidado muito especial. É o psicólogo Joelson Oliveira, especialista em terapia familiar, com ênfase em psicanálise. Ele também é idealizador do projeto social Manancial com escuta psicológica. Seja muito bem-vindo, Joelson Oliveira. Muito obrigado à equipe Digna, Grupo Digna, pela oportunidade. E estamos juntos no que vocês precisarem, né? Não sei de tudo, mas que eu puder ajudar, me sinta à vontade para perguntar. Maravilha, Joelson. Nós estamos no mês de janeiro, né? Onde existe uma abordagem em cima do Janeiro Branco, a preocupação da sociedade, de forma geral, com a saúde mental. Primeiramente, eu vou te perguntar, por que o nome Janeiro Branco? Janeiro Branco, né, veio dessa questão de ter uma folha em branco, né, na mão, um recomeço, um novo de tudo. É uma nova oportunidade, né, da gente repensar o que podemos fazer, o que foi passado ano passado, e refazer, ressignificar o novo ano, né? Entendo. E me diz uma coisa, refere-se também à importância da saúde mental, né? E eu queria saber de você, qual é a importância de nós mantermos a nossa saúde mental? Nossa, eu acho que eu particularmente sou até suspeito de falar, né, porque trabalho na área da saúde mental, mas é muito interessante isso. Eu sempre considero, até com meus pacientes, a nossa mente, ela que rege tudo, né? E muitas vezes a gente não valoriza isso. Então, todos os profissionais de saúde mental pensam no Janeiro Branco exatamente com esse propósito. Porque a mente, ela vai reger tudo. Se você está com a mente legal, se você está com o corpo legal, tudo vai fluir, né? Se você não está bem, se a tua mente não está bem, o corpo não está bem, não responde bem e tudo mais. Então, eu acho que ele é fundamental para a sobrevivência humana. Estar bem mentalmente é fundamental para a sobrevivência humana. Você acha que esse tema, saúde mental, é um tema ainda que é pouco discutido na nossa sociedade, né? Apesar de ser muito importante, né? Sim. Existe um certo tabu, um certo preconceito, vai? Então, se entende saúde mental como o problemas de transtornos mentais, né? Não se tem saúde mental hoje, como, por exemplo, a pandemia de 2020 trouxe. A pandemia de 2020 trouxe um auge de pessoas que descobriram seus problemas mentais, seus transtornos mentais. Então, de 2020 para cá, 4, 5 anos, né? Agora 5 anos. Então, antes disso, pouco se falava, pouco se comentava, e se tinha certo tabu, sim, com relação aos preconceitos das doenças e transtornos mentais. Na realidade, eu particularmente considero, né, a pandemia um divisor de águas, né? As pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde mental e até por terem ficado por longos períodos enclausuradas, né? Dentro de casa ninguém podia sair e muitas pessoas começaram a ter reações não muito boas em relação a essa nova realidade, né? Verdade, Daniel, eu até falo que as pessoas na pandemia se encontraram consigo, né? Tiveram esse encontro pessoal com você mesmo. E isso desencadeou muitas coisas. Porque a vida do ser humano contemporâneo, ele é muito rotativo, ele está sempre trabalhando, ele está fora de casa, está sempre com a mente ocupada, e a pandemia fez com que você parasse para analisar quem você era, para parar, para você pensar, que de fato é o que acontece no final de ano, né? Quando você vai ter essa virada de ano, dá aquela coisa de repensar, né? Quando a gente teve que ficar, né, em casa, teve que ficar recluso dentro de suas casas, as pessoas voltaram a pensar a respeito disso, a pensar sobre sua vida, a relacionar tudo. Então disso veio o medo, veio a ansiedade, veio a insegurança, veio os problemas financeiros, fez com que as pessoas começassem a repensar. É o que acontece no final do ano, né? Quando a gente vai dar essa virada de ano, muitas pessoas têm essa ideia da virada de chave. E essa virada de chave traz isso do Janeiro Branco que a gente já falou anteriormente, no início. De que essa página branca, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar? Porque agora vai vir um novo tempo, né? Vem uma nova história, vem uma nova fase. O que eu vou fazer com isso? Descobrindo aquilo que eu tinha no passado, né? E trazendo isso para o futuro. Trazendo isso para o que eu espero para o futuro. Então, isso está muito interligado. E a pandemia fez isso com as pessoas. As pessoas não tinham certeza do futuro, né? Então, acabou criando muitas dessas doenças, inclusive transtornos mentais, que a gente vê hoje, como a ansiedade, como a depressão, que são sintomas que estão muito abrangentes hoje, estão muito fortes, e também são palavras muito faladas, né, durante esse período.
Interessante que durante a pandemia, logo após a pandemia, particularmente, eu tive um pico de estresse, e nesse pico de estresse que eu tive, eu fiquei acometido por uma enfermidade que eu nem sabia que existia, que é a herpes zoster, em que um lado, né, do meu rosto, do meu braço, ficou paralisado, e eu fui entender que doença era essa. Na realidade, eu não sabia. Ela é a catapora que nós temos quando somos crianças, né? E esse vírus da catapora, a gente fica bom dele e tal, mas ele fica ativo dentro do organismo da gente. E quando você tem um pico de estresse nessa faixa etária dos 45, 50, 55 anos, ela pode se aparecer novamente, né? Ela pode aparecer novamente. E foi o que aconteceu comigo. Inclusive, quando eu tive essa crise de herpes zoster, que é uma dor terrível, inclusive na cabeça, a minha filhinha, que nunca tinha tido catapora, pegou catapora. Então, assim, é muito interessante como a importância da nossa saúde mental, ela serve para todo o nosso organismo, né? Sim, sim, e é interessante também, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas tinham problemas na pele, por exemplo, né? Outras pessoas, queda de cabelo, e coisas que aconteciam que elas não sabiam explicar, não sabiam que estavam realmente relacionadas ao estresse. E o estresse é também criado naquele momento. Aquela espera, por exemplo, não sabia se as pessoas iam morrer, se a gente ia ficar vivo, né? Então tinha todo esse processo e o estresse vai gerando isso nas pessoas. E o estresse gera inúmeros problemas, Daniel, que a gente não tem, assim, nem como enumerar, sabe? Existem muitas coisas que a gente nem desconfia que está vindo literalmente do nosso estresse. Então isso é muito importante. Foi muito importante também você fazer essa pesquisa, analisar, porque às vezes a gente nem sabe de onde vem o problema e acha que está em outros lugares. E eu posso até te confessar, isso é muito comum quando se trata de saúde mental. As pessoas, elas cuidam de qualquer outra coisa, e muitas vezes, menos da saúde mental. Porque se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, você quer ir no médico porque você vai lá resolver. Se você tem uma dor na perna, você vai lá na medicina porque você quer resolver. Agora, quando você tem problemas mentais, é difícil você ir no psiquiatra, é difícil você ir no psicólogo, sabe? Por quê? Porque as pessoas não querem resolver. Até por uma questão de preconceito, né? Sim. Essa questão, como a gente tinha falado anteriormente, essa questão da saúde mental, as pessoas se confundem muito com o problema, com os transtornos mentais, com as questões psiquiátricas ou como a esquizofrenia, por exemplo, né, que são problemas que naquela época eram chamados de dito loucos, né, as pessoas que eram loucas. Hoje a psicologia até questiona o que é a loucura, né? O que é a loucura para nós? O que é ser louco, por exemplo? Às vezes o que é para mim não é para você, então isso é muito relativo. Mas, enfim, existe sim esse preconceito, né, com a saúde mental e as pessoas não olham para ela e muitas vezes acabam acarretando outras doenças. Por exemplo, pessoas com pressão alta, pessoas com problemas cardíacos. Então, se talvez tivesse cuidado da saúde mental antes, não teria chegado a ser medicado nessas áreas, né? Por exemplo, existem estudos que falam até sobre o câncer, estudos orientais, por exemplo, né, sobre a influência do câncer com a questão da saúde mental, né, com a questão das emoções. Então você já percebe que a saúde mental ela abrange tudo. Né? Isso faz muito sentido, inclusive, quando você vê alguns grupos de artistas que frequentam hospitais com pacientes oncológicos, né? E que existe uma considerável melhora no quadro dessas pessoas. Sim. Então você percebe a força que a mente tem, a força que a saúde mental possui. No âmbito religioso, por exemplo, nós já ouvimos casos, por exemplo, de pessoas que o câncer, por exemplo, fica estagnado. Porque é pela fé daquela pessoa, da forma que aquela pessoa crê, ela acredita que está curada e a medicina não consegue explicar aquilo, por exemplo. Você viu a força que tem a positividade, a saúde mental de uma pessoa. Você pode parar até estagnar alguns casos, né, de doenças que realmente estão no corpo das pessoas. Então, é muito forte a questão da saúde mental. É uma energia, a saúde mental é uma energia, né? Uma energia psíquica, ela é gigantesca, eu acho que eu posso dizer. Sabe? Ela tem uma força muito grande. Então, Joelson, já que você tocou nesse assunto da questão religiosa, algo que eu tenho curiosidade em saber é o seguinte: a religião, a religiosidade, ela é muito importante nesse processo de descompressão da saúde mental. Sim. Sim, ela ajuda muito, porque essa função paterna, por exemplo, de Deus, ela vem substituir muitas vezes muitas das funções paternas do pai mesmo, biológico, né? Então isso contribui muito.
Porque a família, Daniel, ela é muito fundamental para a nossa construção psíquica durante a nossa estrutura de personalidade. Então, quando a família, quando a religião entra nessa função de, por exemplo, da mãe, do pai, aquele pai ausente, aquela mãe ausente, então a religião ela traz muito disso, né? Essa substituição, de fato, essa falta, né? Que o biológico deixa, o espiritual e o religioso traz. E fora que a fé, as energias psíquicas, como a gente fala, que a fé vem trazer inúmeras, né? Várias pesquisas, a gente vê, se você for analisar mais, principalmente na neurociência, a gente vai perceber muitas vezes a força, por exemplo, da fé de uma pessoa, a oração de uma pessoa, que vai gerando essa energia psíquica, que vai gerando esses raios gamas, esses raios betas, que fazem com que realmente, de fato, a pessoa tenha resultado, o ser humano tenha resultado. Então a fé ela é fundamental na saúde mental. Interessante. E assim, além da religião, da religiosidade, quais as dicas que você traz para a gente, para o nosso dia a dia, para que possa favorecer a nossa saúde mental? Cara, primeiro de tudo, vou começar puxando minha sardinha. Terapia. Terapia ela é fundamental para todo ser humano, sabe? A gente precisa falar das nossas questões, a gente precisa falar, a gente pensa que não tem problemas, mas a gente tem, todos nós temos aí traumas pequenos, feridas pequenas. Em seguida, venho cuidar do bem-estar, né? Exercício físico, boa alimentação, tudo isso conta muito, isso fala muito. Quando você vai se exercitar, quando você viajar, por exemplo, fazer coisas que você gosta de fazer, né? Muitas vezes a gente está com a vida tão corrida que não tem tempo para cuidar de você mesmo. E cuidar de si, por exemplo, é uma viagem, assistir um filme com os filhos, com a família, sabe? Você ter um momento de lazer, fazer um piquenique, fazer essas coisas, fazer um exercício físico, volta a dizer, é importante para o metabolismo, para o corpo, para a resposta do corpo, cuidar do corpo também é muito importante. Então, assim, as dicas que eu daria é boa alimentação, atividade física e fazer o que você gosta. Que maravilha. Durante esse processo todo, né, essas experiências que nós tivemos da pandemia para cá, inclusive, eu conheci uma vitamina que eu vi que ela é muito importante para o nosso organismo, que é a B12, não é isso? Sim, sim, sim. Inclusive, eu já tive vários pacientes que chegaram com traços de depressivos e era falta de B12, né? Então precisavam voltar, começaram a tomar, foram fazer exames, fizeram exames mais profundos e perceberam que faltava essa vitamina. E aí, de repente, já voltaram com outro ânimo, com outro gás para a terapia e foi muito positivo. É interessante que como uma deficiência de uma vitamina como essa pode afetar toda a nossa vida, né? Em todos os setores. Joelson, agora eu queria te perguntar uma coisa sobre a importância dessas campanhas que existem, né? Algumas campanhas, inclusive Janeiro Branco, né? Quão importantes são essas campanhas para conscientizar as pessoas da importância da saúde mental? Nossa, eu acho que foi uma pergunta muito importante para a gente, porque essas campanhas fazem com que as pessoas despertem, porque muitas vezes as pessoas não veem. Por exemplo, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, quantas pessoas cometem suicídio diariamente? E aí a gente não fala sobre isso. Quantas pessoas, por exemplo, estão trancadas no seu quarto, com depressão, com ansiedade, não se fala sobre isso, não se comenta sobre isso. Então essas campanhas elas fazem vivenciar esses momentos, conhecer mais essas situações, como por exemplo o Janeiro Branco, né? Pouco se é falado sobre o Janeiro Branco, a gente vê muito falar sobre o Setembro Amarelo, mas essa oportunidade de você iniciar o ano cuidando da tua saúde mental, por exemplo, que a campanha do Janeiro Branco traz essa vertente, é de extrema importância, porque você pode dar total destino à tua vida, né, do ano de 2025 completamente diferente. Você pode ser muito mais feliz com o simples passo que você começou a dar em janeiro, né? Com uma mudança de hábito, com uma mudança de pensamento que você faz em janeiro. Então, só de você seguir essas campanhas, elas trazem essa característica para levar o brasileiro à conscientização, né? Então, eu acho que elas são de extrema importância. É interessante, né? A importância também para que nós possamos apoiar essas campanhas. Nós mesmos, do Grupo Digna, estamos trabalhando a saúde mental dos nossos colaboradores esse mês, né? Nós estamos aqui com o podcast, com você também vamos ter uma palestra esse mês sobre Janeiro Branco, porque também é importante para que as empresas, não só o Grupo Digna, mas todas as empresas, cuidem da saúde mental dos seus colaboradores, porque isso também interfere diretamente na produtividade, não é isso? Sim, sim, sim. Hoje
o número de burnout, né, das pessoas sofrendo burnout é imensa, dentro da área dos colaboradores. Então, quando uma empresa, como vocês, começam a olhar para os seus colaboradores, ela está olhando também para si mesma, porque ela é feita de pessoas, né? Nós somos, a empresa e tudo, não é feito de pessoas. Então, quando a gente cuida das pessoas e as pessoas estão felizes no ambiente, elas conseguem lidar muito bem com isso, conseguem trabalhar muito bem e dar uma produtividade também muito melhor. E cria um ambiente agradável. Você observa em todas essas repartições a cultura da empresa é cuidar do seu colaborador, você vê que a empresa cresce, né? Você vê que a empresa ela evolui muito. Isso que vocês, eu quero parabenizar, inclusive, a empresa, o Grupo Digna, por esse processo, né? Por olhar para a saúde mental. Porque, infelizmente, nem todas as empresas têm essa visão, Daniel. Infelizmente, a gente precisa despertar a ideia da saúde mental para as pessoas. A qualidade de vida e da saúde mental das pessoas precisa ser valorizada. É interessante. Inclusive, no próprio Grupo Digna, nós temos alguns ambientes, né? Nós chamamos de ambientes de descompressão, né? Então, às vezes, você está ali bitolado num projeto, né? Numa sala ali no computador e tal, e você parece que dá uma travada, né? Na mente. Aí a gente sai para esse ambiente, vamos lá tomar um café, né? Tem até um ambiente nosso que tem uma mesa de sinuca, né? E uma biblioteca também, para que nós possamos fazer essa descompressão. E com certeza, eu já fiz esse teste, inclusive, quando nós voltamos para o ambiente de trabalho, você consegue otimizar a sua produtividade. Isso é muito importante, isso é muito importante. E aí, como a gente falou, a empresa ganha com isso, sabe? A empresa ganha com isso porque, como eu falei, a empresa é feita por pessoas, então são pessoas cuidando de pessoas. É isso que é importante, né? Vocês, o Grupo Digna, por exemplo, lida exatamente com todas as áreas, vocês cuidam de pessoas do início da sua saúde até realmente o momento do luto, ali naquele instante, então, no momento da dor, então esse cuidado de pessoas, eu acho que ele é muito valoroso. Joelson, agora eu queria te pedir para que você deixasse para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes também, porque o nosso podcast vai para o Spotify, e deixar uma mensagem sobre a importância do Janeiro Branco, sobre a importância de você manter a sua saúde mental. Bom, para os nossos telespectadores eu digo, cuide da sua saúde mental. É importante cuidar da saúde mental, porque se você cuida da tua mente, você cuida de todo o teu corpo, você cuida da tua alma, né? A psicologia, né? A psi vem dizer a alma, né? A alma, a mente, cuidar dela é importante. Eu acho que para o que você está fazendo, procura, sabe? Tenta não se medicar demais, entende? Às vezes as pessoas querem se medicar demais. Não, tenta fazer diferente, tenta cuidar da tua saúde mental, sabe? Eu acho que é isso que a gente deve fazer. E hoje os órgãos públicos também têm investido nessa questão, né, da saúde mental, têm investido. Existem órgãos gratuitos e públicos, como os CAPs, como o Projeto Social, por exemplo, faz parte, né, de um projeto social, né, aqui em Campina Grande, que atende pessoas gratuitamente, né? Então, procura esses projetos sociais. Se você não tem condições, procura, mas cuida da tua saúde mental, que é importante. Vou aproveitar e pedir para você falar sobre o seu projeto social. Quem quiser informações, né, mais informações para fazer parte do projeto, pode ficar à vontade. Sim, nosso projeto social ele surgiu em 2020, né, exatamente a pandemia. Eu consegui observar, como psicólogo, eu observei a necessidade da saúde mental das pessoas e sabia que muitas pessoas não tinham condições de ter acesso a isso. Porque, por exemplo, o SUS estava lotado, então eram muitas as vagas, as listas eram enormes, né, de espera. Então, diante disso, juntou um grupo de psicólogos junto comigo, nós decidimos abrir o projeto social na comunidade Manancial, né? Então lá a gente conseguiu abrir esse projeto de atendimento de escuta psicológica gratuita e acompanhar algumas pessoas com essa questão, e hoje nós já conseguimos acompanhar dezenas de pessoas, nós já conseguimos alcançar dezenas de pessoas. Então, se você também é psicólogo e deseja entrar nesse projeto, segue lá como um ponto Manancial, né, que é do nosso projeto social. Lá vai ter todas as explicações de como fazer parte do projeto social. Se você precisa também de uma ajuda psicológica, também pode ir lá e tentar, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, porque o importante é tentar alcançar o maior número de pessoas e ajudar através dessa escuta e ao mesmo tempo da fala, que é o nosso intuito, que é a nossa missão do nosso projeto. E eu posso garantir aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, que é um projeto muito sério, que inclusive tem o selo da Prefeitura Municipal de Campina Grande, não é isso? Isso, exatamente. Nós tivemos fomos reconhecidos no ano passado, né, como utilidade pública. Então isso para a gente foi de muita alegria, né, para nós sabermos que estamos aqui para ajudar as pessoas de forma geral. Então isso para a gente foi muito bom. Joelson, nós queremos agradecer a sua presença, compartilhando conosco o conhecimento, né, essa conversa tão enriquecedora,
E eu tenho certeza que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, saíram mais inspirados depois de assistir esse podcast para cuidar da saúde mental. Que bom, eu agradeço, Daniel, a você e a todo o Grupo Digna pela oportunidade e me coloco à disposição. Também o Projeto Social Manancial também está à disposição no que vocês precisarem, né, para a gente estar junto e continue sendo essa empresa, continue sendo essas pessoas que cuidam de pessoas. Eu acho que isso é muito importante também. Maravilha. Esse foi mais um episódio do nosso GDcast, o podcast do Grupo Digna. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e também siga e assista nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!